Olá, amigos, tudo bem com vocês? No Evangelho de João, no capítulo 5, no versículo 24, está escrito: em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entra em julgamento, mas passou da morte para a vida. A intenção de João escrever o seu evangelho é revelar que Jesus Cristo é o Filho de Deus e o Salvador do mundo. Este versículo pode ser interpretado como uma promessa de vida eterna para aqueles que creem em Deus. A vida eterna não é apenas a existência sem fim, mas uma estreita comunhão eterna com Deus, a começar aqui nesta terra. A intenção da pregação da palavra de Deus é transportar as pessoas da morte para a vida. A Escritura Sagrada encerra toda a humanidade como sendo aquele que estão sob a escravidão do pecado e da morte. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, disse que foi Jesus quem nos transportou do império das trevas para o reino de Deus. A vida eterna consiste em seguir a vontade de Deus e viver de acordo com os seus ensinamentos da mensagem de Jesus Cristo. A fé é importante e deve ser cultivada na medida que o Evangelho seja muito bem entendido por aqueles que a estão recebendo. A palavra de Deus funcionará como um farol que ilumina o caminho na escuridão. A escuta e o entendimento da palavra de Deus são importantes para que a palavra seja semeada e produza um modus vivendi no coração, frutificando em um novo modelo de vida. Para elucidar de uma forma pormenorizada, vamos observar a parábola do semeador em Mateus, no capítulo 13, do versículo 1 ao 9. Esta parábola foi tecida por Jesus para demonstrar que o Evangelho alcança diferentes solos e apresenta resultados distintos em cada um deles. Algumas pessoas possuem um coração insensível que não responde positivamente ao convite do Evangelho. A parábola do semeador nos adverte a respeito das circunstâncias e atitudes que podem impedir qualquer pessoa que tenha recebido a semente da mensagem do Evangelho de produzir uma boa colheita. Nessa história contada por Jesus, encontramos um semeador que saiu para semear. Durante o seu trabalho, algumas sementes caíram à beira do caminho, outra em solo pedregoso, alguma entre alguns espinhos e outra finalmente em uma boa terra. Isso ilustra como os diferentes tipos de corações respondem à mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. A aplicação da parábola refere-se que as sementes que caíram à beira do caminho são aquelas pessoas que, atraídas pela distração, as sementes foram roubadas pelo nosso inimigo, por Satanás. As sementes que caíram em superfície rochosa, as sementes não acharam terra suficiente para criarem suas raízes. O sol a secou rapidamente. Essas sementes parece que foram bem recebidas, mas vindo as dificuldades, as angústias e as perseguições por causa da palavra, logo ficou ofendido. Essas sementes parece que foram bem recebidas, mas vindo as dificuldades, as angústias
e as perseguições por causa da palavra que foi semeada, logo essas pessoas ficam ofendidas. As sementes que caíram entre os espinhos sufocaram as plantas, privando-a de um desenvolvimento mais adequado. Estes são aqueles que ouvem a palavra, mas os cuidados dessa vida e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ficam infrutíferas. As sementes que caíram em uma boa terra, o solo ali é fértil, leva a planta a desenvolver-se até a sua frutificação. Estes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e chegam a compreendê-la, e esses irão produzir muitos frutos. Para evitar sermos como os da beira do caminho, do solo rochoso, das sementes entre os espinhos, é preciso começar a desenvolver raízes espirituais profundas. Isto envolve compromisso sério com Deus. Sendo um bom ouvinte da palavra, deverá ter uma participação mais ativa na comunidade da fé. É lá que você irá frutificar e também deverá perseverar na oração e no estudo bíblico da palavra de Deus, para manter o seu modus vivendi daqueles que têm a vida eterna. Então, meus queridos, segundo o nosso texto inicial, Jesus está nos dizendo que aquele que ouve a sua mensagem e crê naquele que o enviou, ou seja, crê em Deus, tem a vida eterna. Para a melhor elucidação, a mensagem tem o seu alto grau para a salvação, pois a semente da verdade precisa cair no bom solo do seu coração. A vida eterna começa no aqui e no agora, e ela conduzirá você a uma nova forma de você tocar a sua vida no seu dia a dia. Você não entrará em julgamento no futuro, quando seus dias se findarem nesta terra, porque você aqui passou da morte para a vida. É a palavra de Deus que faz isso no seu coração. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor venha lhe abençoar. De Natal, Romildo Gugel.